A partir dos 40 anos, algo silencioso começa a acontecer dentro do corpo de muitos homens. E não é só o tempo passando. É uma ameaça real, que cresce devagar e que a maioria só percebe quando os primeiros sintomas já chegaram. A próstata. Os sinais não são poucos. Dificuldade para urinar, aquela sensação de bexiga que nunca esvazia por completo, inflamação e, o mais assustador de todos, um risco maior de câncer. Estamos falando de um dos tumores que mais mata homens no mundo. A verdade que quase ninguém te conta é que o que você coloca no prato todos os dias pode estar acelerando esse processo por dentro. Mas o que exatamente está empurrando a sua próstata para esse caminho? É isso que eu vou te mostrar agora, um por um. Muita gente ainda trata sua alimentação como um detalhe, algo secundário. Mas a ciência aponta para padrões alimentares muito específicos que estão diretamente ligados a uma próstata mais doente. E eu preciso ser honesto com você desde já. Não é uma causa direta, no sentido mágico que muitos imaginam. É um gatilho, um combustível. E o primeiro item dessa lista de perigo talvez esteja na sua geladeira agora mesmo: as carnes processadas. Sabe aqueles nitritos e nitratos que dão cor, sabor e conservam o presunto, a salsicha, o salame, a mortadela? Dentro do seu corpo, eles podem se transformar em compostos chamados nitrossaminas. E aqui não é a opinião de ninguém. A própria Organização Mundial da Saúde classifica as carnes processadas como cancerígenas. Quando o assunto é próstata especificamente, os estudos observacionais mostram uma associação, mais fraca, é verdade, mas ela existe e se repete. E como se não bastasse, essas carnes são verdadeiras bombas de sódio e de gorduras de baixa qualidade, um coquetel que castiga a sua pressão e a sua saúde como um todo. Só que, se você acha que parou por aí, se prepara, porque o próximo vilão é um dos alimentos mais queridos e mais defendidos que existem. E se eu te dissesse que algo tão inocente quanto um copo de leite pode entrar nessa conta? Calma, presta atenção no que eu vou dizer, porque a internet adora distorcer isso. O que os estudos observacionais mostram é que o consumo de laticínios em grande excesso, principalmente de leite, aparece associado a um risco maior de problemas na próstata. E o mecanismo mais estudado tem nome: IGF-1, um fator de crescimento que em excesso pode estimular a multiplicação das células. Mas repare na palavra que eu usei: excesso. Não é para você sair jogando fora o queijo e o iogurte da sua vida. Uma porção normal de queijo no dia a dia não é o problema, um iogurte não é o problema. O problema é o exagero, o litro de leite atrás do outro, todo dia, ano após ano. A chave aqui, como quase tudo na sua saúde, é uma só: moderação. Agora existe um terceiro vilão, e esse é traiçoeiro. Ele está escondido em quase tudo que a gente come hoje. E é exatamente sobre ele que a maior parte dos vídeos por aí te engana. Estou falando do excesso de ultraprocessados, das frituras e do ganho de peso que vem junto com eles. E aqui eu preciso corrigir um mito que se espalhou muito, inclusive na boca, de gente que devia saber mais. A ideia de que a gordura saturada ou o óleo vegetal causariam câncer de próstata por meio da testosterona e do tal do DHT simplesmente não se sustenta quando você olha as maiores meta-análises sobre o tema. Elas não encontram essa ligação, então esquece esse terror com o óleo. O que é inegável, e isso sim está muito bem documentado, é a associação entre o excesso de peso, a síndrome metabólica e as formas mais agressivas do câncer de próstata. Ou seja, o seu peso não é só uma questão de estética ou de caber na roupa, ele é um dos termômetros mais honestos da sua saúde lá dentro, inclusive da sua próstata. E se o excesso de peso já pesa nessa balança, imagina o que entra em cena quando a gente adiciona álcool. O álcool em excesso tem uma associação modesta com o câncer de próstata. Modesta, mas presente nos estudos, e tem um efeito que talvez incomode ainda mais no seu dia a dia. Ele piora os sintomas urinários. Aquela vontade de ir ao banheiro no meio da noite, a urgência, o desconforto. Quanto menos álcool, melhor para a sua próstata. Não tem segredo, não tem meio termo mágico. E chegamos então ao último vilão dessa lista. Aquele doce que parece inofensivo, mas que está em praticamente tudo: o açúcar e os ultraprocessados em excesso. E olha, aqui eu vou desmistificar uma frase que você já ouviu 1000 vezes por aí: açúcar alimenta o câncer. Essa afirmação, do jeito que ela é vendida, precisa ser colocada no lugar. O elo real não é o açúcar apontando o dedo diretamente para a próstata. O elo real passa de novo pelo ganho de peso e pela sua saúde metabólica. É esse conjunto que faz a diferença. E é justamente aqui que a maioria dos homens erra. Não por falta de força de vontade, mas por nunca ter recebido um plano simples e claro para virar esse jogo. Porque a verdade é essa: a cada garfada, a cada escolha no balcão da padaria, no cardápio do restaurante, você está votando no futuro da sua próstata. E aqui vem a boa notícia, a parte que muda tudo: esse poder está nas suas mãos.
Não estou falando de dieta maluca, de sofrimento, de cortar tudo o que dá prazer. Estou falando de reconhecer os inimigos silenciosos que estão no seu prato e trocá-los por escolhas melhores. Isso não é só sobre prevenir uma doença lá na frente. É sobre retomar o controle da sua saúde, da sua energia, da sua vitalidade, da sua vida. É sobre cuidar hoje para não deixar a sua próstata envelhecer antes de você. E se você quer saber exatamente quais são os alimentos que ajudam a proteger a sua próstata e a manter essa glândula funcionando bem, deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo. É lá que eu vou te mostrar, com base no que as evidências realmente dizem, os alimentos protetores, aquilo que quase ninguém tem tempo de te explicar direito dentro de uma consulta.